e nós vamos ler Provérbios, capítulo 18, versículo 10, e também depois Isaías, capítulo 32, versículo 2. Assim diz a palavra do Senhor, Provérbios 18, verso 10. Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Pode ler comigo mesmo aí na sua casa. Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro. Amém? Agora vamos a Isaías, capítulo 32, versículo 2. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento. Quem é esse varão? O Senhor Jesus. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Pai Santo, ainda em Tua presença mais uma vez, unja a Tua palavra, cobre-nos com Teu sangue, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Eu quero nesta noite, amados irmãos, falar sobre o tema deixando escapar a pressão. Mais propriamente, vamos ouvir o nosso profeta pregando para nós, através da mensagem que Deus trouxe através desse mensageiro. E quando nós vemos acontecimentos acontecerem, nós que temos uma mensagem, nós não somos confundidos. Quero ler aqui na mensagem Quem é Deus, mensagem Quem é Deus, de 15/8/1950. Olha o que o profeta de Deus diz. Na oração que ele fez, naquele tempo, e essa oração, você sabe que as orações não morrem. Toda oração, ela permanece perante Deus. Mesmo se você está intercedendo por um filho e você partir antes de ver esse filho voltar, lembre que a sua oração ficará lá, diante de Deus, em memória perante Ele. E a oração do profeta foi assim: conceda, Senhor, que alguma coisa seja dita hoje à noite, ou feita, que faça com que o rebelde volte para Cristo. Pois nós cremos e sentimos, pressionados no Espírito, de que grandes juízos estarão sobre a terra nesses últimos dias. Pragas, germens de doenças já criados para serem espalhados por todas as nações. Nenhum médico sabe, nem mesmo como dominar isso. Não é o que está acontecendo, irmãos? Ó Deus, teremos que crer na cura divina então, quando as nações juntas estão produzindo os germes para explodi-los em bombas, e milhões morrerão em horas por conta disso. Mas, amados, há uma torre forte para onde corre o justo. Há um lugar seguro para onde o cristão descansa na tribulação. Eu lembro de uma mensagem que o profeta nos conta, aquela passagem, aquela história do navio que vinha, se não me falha a memória, da Inglaterra para os Estados Unidos, ou vice-versa.
E uma mãe vinha para visitar uma filha que estava morando do outro lado do mar. Mas, diante da tempestade ou no mar, se levantou uma terrível tempestade e os meteorologistas previram a tempestade e anunciaram pelo rádio que aquela tempestade duraria, quem sabe, uns 30 minutos, mas seria muito violenta. E que eles, os marinheiros, se agarrassem com todas as forças, fizessem o que pudessem, porque ela seria quase que impossível de ser atravessada. Então, quando o marinheiro recebeu a notícia e a tempestade começou a se aproximar, e ele viu que seria algo grave, quase impossível de sobreviver à tempestade, ele anunciou a todos os seus tripulantes e assim todos os passageiros do perigo que eles iriam enfrentar e disse: cada um busque ao seu Deus, ou busque a Deus, melhor dizendo. Cada um busque a Deus da sua forma. Clame, porque se nós não suportarmos meia hora, nós afundaremos. Se conseguirmos suportar essa tempestade por meia hora, então nós nos salvaremos. E todo aquele povo entrou em pânico. E uma oração, ela deve ser feita com palavras inteligentes, com palavras que você sabe o que está dizendo. Aquela oração racional. Você chega perante Deus, mesmo que não sejam muitas as suas palavras, mas que sejam palavras diretas do seu coração ao coração de Deus. O pânico, a angústia, isso não vai te levar a lugar nenhum. Deus quer ouvir você tomar a palavra dele. Deus quer ver você dizer: Senhor, eu estou passando por esse problema, mas tua palavra disse que eu sou mais do que vencedor e eu tomo isso e rogo que o Senhor faça isso se tornar real na minha vida. E Deus vai honrar a sua fé. E aquelas pessoas entraram em pânico e desespero e grito, e nem orar não conseguiam diante de todo aquele pânico. É o que o diabo quer fazer, jogar nas pessoas pânico, ansiedade, para que você perca o norte das coisas. E aí é onde Satanás se aproveita diante de um povo em pânico, e ele consegue fazer coisas que ele não conseguiria fazer se estivessem todos equilibrados. Por isso o profeta disse: se há algo terrível que o diabo pode colocar em um crente é o medo. E nós não devemos ser portadores do medo, mas portadores da fé em Deus, de um Deus que fez, de um Deus que faz e um Deus que fará, um Deus que é presente. Não é um Deus histórico que viveu lá alguns séculos atrás e fez, mas que hoje já não vive mais. Deus é real. Deus quer ser chamado à cena na sua vida, na minha vida, para que Ele prove o seu poder. Alguém me perguntou essa semana e disse: por que Deus criou o diabo? Sabendo que o diabo faria todo o mal? Eu disse: porque não haveria prazer no bem se não houvesse o mal. Não haveria prazer, não haveria alegria se não houvesse tristeza. Tinha que haver as duas partes. Mas Deus, sabendo que Satanás faria o que fez, Deus não é o criador do mal. Deus deixou pelo livre-arbítrio que aquilo acontecesse, mas Ele sabia que isso iria fazer brilhar mais para nós o que Ele tem de maravilhoso para as nossas vidas.
Então veja, amados, que Deus habita naquele coração sereno, tranquilo, naquela fé que descansa na palavra, que não olha para as adversidades. E então, quando aqueles passageiros entraram em pânico, gritos, pensavam que estavam orando, mas na verdade não estavam, o marinheiro olhou e viu uma senhora sorrindo, feliz. E ela estava com suas mãos para cima e dizia: louvado seja Deus. E estava muito tranquila. Então o marinheiro olhou para ela e gritou, quem sabe pegou no ombro dela e balançou e disse: senhora, você não vai orar? Ela disse: eu já orei. Ele disse: como pode a senhora estar tão tranquila assim diante? A senhora não entendeu a nota que eu dei, que se nós não suportarmos essa meia hora, vamos afundar? Ela disse: sim, eu entendi. Mas é o seguinte, eu já orei. E de todas as formas eu estou muito feliz. Porque eu estava indo, ou estou indo, para visitar minha filha ali do outro lado do mar. Mas eu lembrei que eu tenho uma filha na glória. Então eu pensei, se nós suportarmos essa meia hora de tempestade, eu poderei abraçar minha filha ali na praia quando chegarmos. Mas se nós não suportarmos a tempestade e afundarmos, em instante eu abraçarei aquela outra que está do outro lado. Por isso eu estou feliz, porque de qualquer jeito eu estarei abraçando uma delas. Então, amados, isso é loucura para o mundo, mas é realidade para aqueles que têm Deus e creem em Deus e têm tomado Deus em sua palavra, e nada abala a fé de um crente revelado, um crente que tem uma experiência experimentada e vivida com Deus. E nesta noite eu quero convidar a você para transformar essa pressão que está sendo gerada, porque queira ou não queira, há uma pressão sendo gerada nas pessoas. Há uma pressão. E quando uma pressão é gerada, ela só tem duas coisas para fazer: criar um poder ou uma explosão. Antigamente as máquinas eram movidas a vapor, e eles colocavam lenha para acender o fogo, e então o fogo ferver a água, e a água gerava pressão, e a pressão era canalizada, e fazia aquelas grandes engrenagens funcionar, e as máquinas funcionavam e traziam o alimento, e podiam preparar madeiras para a construção e tudo mais. Mas se aquela pressão não fosse canalizada, ela explodiria e mataria aqueles que estivessem ali. Assim, amados, todos os dias nós estamos diante de situações que geram pressão. O trabalho gera pressão, as adversidades, as coisas negativas, as coisas que dão errada, tudo gera pressão. Inclusive até boas notícias geram pressão, agitam. Mas você precisa canalizar essa pressão e transformá-la em poder. E como você faz isso? Quando vem essa pressão, você vai, põe seu joelho no chão, conduz essas preocupações a Cristo, canaliza pelo canal da fé, e Deus fará com que isso se torne uma bênção na sua vida. Isso fará você chegar mais perto de Deus, isso fará você ter uma experiência mais íntima com seu Criador, como essa senhora no navio. Ela pôde sentir algo maravilhoso em saber de que, de qualquer forma, Deus seria Deus, ou livrando eles da morte e conduzindo até sua filha que lhe esperava do outro lado do mar, ou então
levando ela à glória para encontrar com a outra que já estava lá. Amados, na mensagem Deixando Escapar a Pressão, eu quero deixar o nosso profeta falar nesta noite e convido a você a dar toda a tua atenção, porque eu creio que Deus vai te abençoar. Você que está aí confinado, não pode sair, né? Nossos governos têm pedido para ficar em casa em razão dessa pandemia, e naturalmente isso vai gerando uma pressão. Mas vamos canalizar isso para que isso gere poder. Vamos canalizar isso para que nos leve à consagração, à intimidade, a uma vida mais perto de Deus, para que quando saiamos no outro lado desse problema, possamos sair melhores do que entramos. Porque uns vão sair piores, porque vão tentar deixar escapar a pressão, e logo vou ver o profeta mostrando isso aqui, em coisas erradas, em entretenimentos, em conversações vãs, e vão simplesmente prejudicar mais sua fé. Parágrafo 14, disse o profeta, olha só, e a razão do profeta, eu achei tão maravilhoso isso, quando Deus me inspirou para estudar essa mensagem essa noite, e eu estava olhando ali, vendo o sentimento do profeta, sendo o mesmo sentimento que o ministério tem tido, em fazer esses cultos, para que você em casa seja abençoado. Olha o que o profeta disse, eu pensei, você sabe, estamos vivendo em um dia quando há muita pressão, e eu tento sempre pensar em algo que ajudaria as pessoas que vêm para ouvir a palavra de Deus. É o que todo pregador, quando ele vai orar a Deus sobre o que falar à igreja, ele diz, Senhor, no que é que eu posso ajudar? E o profeta diz, e vendo o mundo, vivendo as pessoas sob pressão, eu tento e sempre penso em que posso ajudar as pessoas. Se eu simplesmente me coloco aqui, e eu não tenho eloquência, e eu não sou uma pessoa culta, e eu não tenho treinamento eclesiástico, então a única coisa que eu posso fazer é estudar e orar. E apenas seguir a liderança do Espírito, pedindo a Deus para fazer algo por nós que nos ajude. É por isto que estamos todos aqui nesta noite. Não para sermos vistos, não fazendo um programa na internet para ser visto, não, mas para sermos ajudados. E este é o nosso propósito, este é o propósito desta convenção, é para ajudar alguém, fazer a vida de alguém um pouco mais fácil. Amém? É para isso que estamos aqui. Para que com a graça de Deus possamos fazer a sua vida um pouco mais fácil, nesses tempos difíceis, nesses tempos de pressão, onde, especialmente agora, eu vi uma notícia que nesses dias aí, as clínicas psiquiátricas estão sendo recebendo muitas pessoas, porque essa pressão está levando as pessoas, muitos, a um estado de loucura. Porque eles não sabem onde deixar escapar a pressão e tentam deixar escapar a pressão em algo que gera mais pressão. E neste grande dia em que estamos vivendo, onde há tanta pressão, tudo parece estar sob pressão. Um momento tão difícil, todos estão correndo tão rápido quanto podem, descendo a rua a 140 km por hora em cada zona de velocidade. Se o limite é 20, eles andam a 140 de qualquer maneira. Não deveriam fazer isso. Cristãos não deveriam. Eles devem dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas aqui vamos nós, tão rápido quanto podemos, correndo, e somos tão nervosos. Eu não creio que verdadeiros cristãos façam isso. Andem assim, a toda velocidade e tudo mais.
Qual é o problema? Você acha que isso te ajuda? Isso somente te faz mais nervoso. Mas você o faz. Os médicos escrevem artigos e os colocam nas revistas dizendo câncer, às carradas, dizendo-lhe quão perigoso é fumar. Mas você fuma de qualquer forma. Qual é o problema? Você está tentando deixar escapar a pressão. Vemos pessoas que bebem, saem, correm, farreiam e então tentam sair para beber. E eu acho que eles pensam que essa é a coisa que eles devem fazer. Isso não deixa escapar a pressão. Isso acumula pressão. Indo pela coisa errada, pelo caminho errado, então eles saem e fazem tudo o que podem. Se isso é certo ou errado, e pecam, e tentam esconder isso, e pensam que estão fazendo algo grande, o que você está tentando fazer? Você está tentando se esconder de algo. Você sabe que você está errado. Nenhum homem pode fazer algo errado e não saber que está fazendo errado. A própria natureza nele, embora ele seja um homem caído, ele é um filho caído de Deus, há algo nele que lhe diz que isso é errado. Nenhum homem pode sair com a esposa de outro e não saber que isso é errado. Nenhum homem pode ficar bêbado e não saber que isso é errado. Nenhuma mulher pode usar roupas imorais e ignorar que isso é errado. Você não pode fazer essas coisas, mas você o faz. Simplesmente uma era neurótica, na qual estamos vivendo, é o tempo em que estamos vivendo pressão. Agora o parágrafo 18. O mundo parece, preste atenção, amados irmãos, não deixe a sua mente escapar do que Deus está dizendo a você nesse momento. O mundo parece estar nessa mesma condição, sabe que algo está se aproximando, algo está prestes a acontecer. Isso acumula pressão, é claro, para o pecador. Mas o cristão que está instruído na palavra de Deus deve saber que isso é a vinda do Senhor. Você está ouvindo? Esses acontecimentos que estamos vendo, isso acumula pressão, disse o profeta. Mas o cristão deve saber que isto é a vinda do Senhor que está próximo. E o que mais? E isso deve trazer um jubileu glorioso ao cristão, sabendo que o fim está próximo. É o que Jesus disse: quando virdes todas essas coisas acontecer, levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está próxima. Alguém me disse há não muito tempo: irmão Brana, você assusta as pessoas quando você fala acerca dele poder vir na próxima hora. Que tal, né? Irmão Brano, você assusta as pessoas ao dizer que Jesus vem a qualquer momento. Será que assusta um cristão que está na expectativa? Será que apavora uma noiva quando diz o dia do seu casamento está chegando? Não, isso gera júbilo. Mas para aqueles que não têm esperança em Cristo, é claro que isso gera muito medo. Então a pessoa disse: irmão Brana, você assusta as pessoas quando fala que a vinda dele está próxima. Eu disse: eu assusto as pessoas? Não a seu povo. Vê, esta é a maior nota que podemos divulgar. Ao vir aqui esta noite dizer que isso que estamos vendo é sinal da vinda de Cristo, é a maior nota, a maior notícia que podemos trazer para um crente que está esperando pela vinda de Cristo. Isto é o que estamos procurando. Eis aí vem um noivo. Ora, é para isso que vivemos. Essa é a hora pela qual todos nós estamos vivendo. Eu sei que nada poderia ser maior do que esta hora, mas para o pecador, é claro, será uma coisa terrível. Você sai para ir no mercado e você vê um clima de morte, um clima
tão pesado, as pessoas com medo um do outro, está na Bíblia. A Bíblia diz que chegaria o tempo que as pessoas se espantariam com o rosto do seu companheiro. Você vai encontrar isso em Isaías, ali pelo capítulo 14. Se espantariam com a face do seu companheiro. Mas veja, irmãos, para nós, disse o profeta, é a maior notícia saber que a hora da vinda de Cristo se aproxima. Eu estava falando, às vezes estou aqui ou fora, em diferentes lugares, pregando, mas em algum lugar eu devo ter feito esse comentário. Talvez tenha sido aqui. Que comentário? Ele diz: quando uma tempestade vem sobre a terra seca e podemos sentir uma brisa fresca, sabemos que a chuva está prestes. Isso deve nos fazer felizes de respirar, porque aquele ar tem vindo pela chuva e isso é apenas o prenúncio antes da chuva que vem. Esses sinais, amados, é o prenúncio do grande dia. E eu tenho meditado nesses últimos dias. Claro, sempre meditamos nisso, mas tenho meditado que dia glorioso será quando nós seremos tomados por aquele pequeno choque do Espírito Santo e nossos corpos mortais serão transformados e subiremos a encontrar com Ele nos ares. E adeus mundo de praga, mundo de dor, mundo de tristeza, tudo ficou para trás. Aleluias! Isso deve nos fazer felizes de respirar, porque aquele ar que vem antes da chuva é um prenúncio da chuva. Esses eventos que estão aí é um prenúncio da chegada dele. E quando os cristãos veem as coisas hoje acontecendo, o que está acontecendo, isto é prenúncio da vinda do Senhor. Nós podemos sentir a brisa dela. Ela está tão perto. Que sensação refrescante para aqueles que não têm medo da tempestade, porque tem um lugar de habitação. Sim, beber, esconder, isso acumula mais pressão. Isso não deixa escapar a pressão. Mas, amados, saber que isso que estamos vendo aí é o anúncio da chegada dele, amados. Isso é um motivo de júbilo para os nossos corações. Será que você está sentindo aí na sua casa o que nós estamos? O que eu estou sentindo aqui? Esta alegria. Pode aí no seu lar dar um glória a Deus para Jesus. Pode sim levantar se deseja, bater palma para Cristo. Você tem que deixar isso sair para fora. E você tem que se alegrar em Cristo Jesus. Não vai se encolher no canto e começar a se atrofiar ali, não. Ficar diante aí da televisão, que ficam venerando e tentando propagar a maldade. Não, vai para o teu quarto, vai glorificar a Deus, vai ouvir bons hinos. E essa pressão vai sair para fora, e você vai sentir o júbilo, vai sentir aquele pequeno, vai começar a sentir aquela brisa da vinda de Cristo, que está tão perto. Ainda no parágrafo agora 26 da mensagem, deixando escapar a pressão, ele diz: veja, cheio de pressão, o mundo ali fora, médicos estão assim, enfermeiras estão assim, psiquiatras estão tratando psiquiatras. Pressão, algo errado. Simplesmente parece estar tão estranho. O mundo inteiro está indo na mesma direção. O nervoso tratando o nervoso. Mas vocês sabem, em tudo isso os médicos não têm resposta. O hospital, os médicos, eles não têm resposta, porque eles estão tão nervosos também. Mas há somente um que tem a resposta. Este é Deus. Ele tem a resposta. Aleluia. E eu estou tão feliz hoje, porque há um lugar de refúgio, onde toda essa pressa, essa correria, a agitação,
podemos deixar escapar a pressão e entrar e sair de tudo isso. As pessoas estão com medo das bombas atômicas, elas têm medo da explosão. Quando eu estive perto da sua cidade aqui embaixo, nesse estado, enormes sinais, cuidado, explosão, todos estão com medo, tentando cavar no chão para fugir disso. Sabe, o mais longe que você tem que ir é ajoelhar-se. Você certamente fugirá disso, se você simplesmente for a este mais longe. Você não tem que ser uma topeira, um animal que cava, para ir para baixo da terra, ir para debaixo da terra. Basta ajoelhar-se. Isso é o mais longe que você tem que ir. Agora, mas este homem que vem deve estar desejando primeiramente aceitar o refúgio. Agora, se ele não se importa com o refúgio, não há nenhum lugar para ele. Mas se ele está desejando aceitar o refúgio, então há um lugar provido para ele. Se você está desejando esse refúgio, há um lugar de refúgio para você. Há um lugar para você sentir essa brisa suave. E é assim hoje. Se você está enfermo, o médico diz, você vai morrer. A mesma coisa disse para aquele bebê outros, câncer, seja o que for. E agora, se você não crê em cura divina, bem, então eu não conheço nenhum lugar para você ir. Mas se você crê que há uma fonte aberta, se você crê que há um lugar, então eu posso lhe dizer onde há um refúgio, uma casa de refúgio. Nenhum homem quer morrer, ninguém quer. Você quer viver, há um lugar de refúgio para você. Deus prometeu um lugar para você, um lugar de refúgio, onde você pode deixar escapar suas preocupações, deixar escapar suas tensões e estar seguro. Agora, você deve querer ficar nesse refúgio. Agora, quando ele chega ali, ele não deve reclamar. Amados, eu espero que você esteja sendo abençoado nesta noite. E o profeta diz, quando você chega nesse refúgio, não deve reclamar. Será que está reclamando de Deus? Será que está reclamando das coisas? Deus sabe o que faz. Há uma voz por trás de todo acontecimento. Há uma razão por trás. Ele não deve entrar ali, a pessoa no refúgio, e caminhar por ali e dizer, eu gostaria de estar fora daqui. Se ele o fizer, ele é colocado para fora. Sabe, desde que eu vim ao Senhor, eu o amo tanto, eu jamais quero sair. Há algo acerca desta salvação, que desde que eu vim a Ele é o meu refúgio. E quando eu venho a Ele, eu nunca quero sair. Eu não tenho reclamações. Se eu soubesse que iria ser colocado para fora, então eu teria uma reclamação. Você entende, irmãos? O profeta diz, eu não tenho reclamações desde que eu vim a Ele. Mas se eu soubesse que eu seria colocado fora desse refúgio, aí eu teria uma reclamação. Mas eu não tenho reclamações. Eu amo seu companheirismo. Eu amo aqueles que têm tomado o mesmo refúgio. Eu amo o companheirismo com estes que estão neste refúgio. Esse glorioso companheirismo em torno da palavra de Deus. Ele não deve querer sair. Não procure sair, irmão, desse refúgio. Entre em Deus, deixe escapar a pressão na presença dEle. Não queira sair para outros entretenimentos, outras coisas, não. Isso vai gerar mais pressão em você. Veja, ele diz, estou tão feliz por estar do lado de dentro. É tão bom estar aqui, pois você está salvo da morte. A morte não pode te tocar em Cristo, Ele está vivo.
E esse refúgio é tão glorioso que somos batizados nele. Estou tão agradecido por isto. Um batismo no refúgio. Então, quando você entra no refúgio, aquele que está perseguido, ele tem que parar. Aquele que está perseguindo, melhor dizendo, ele tem que parar no portão, porque aquele que estava perseguido está agora seguro. Então não importa quão rápido ele esteja correndo, quando ele entrar no refúgio, ele pode simplesmente se assentar e deixar sair o vapor. Isso é tudo, deixá-lo escapar, ele está salvo. Ele não tem mais que se preocupar, ele está do lado de dentro então, os portões estão fechados atrás dele. Estou tão feliz que podemos estar mortos nessa nossa vida escondida no refúgio de Deus e salvos eternamente. Aleluias! Mais um pouquinho aqui no parágrafo 37. Como você entra nesse refúgio? Como podemos entrar nesse refúgio? Por um Espírito somos todos batizados nesse refúgio. E nós tornamos um membro deste refúgio. Somos cidadãos deste reino, com nosso grande provedor conosco, que provê tudo quando temos necessidade. Apenas confie em sua palavra, e nós, enquanto estivermos aqui, estamos em sua presença. Eu gosto disto. Agora, quando temos que nos apressar e abrigar e agir como o resto do mundo, aquiete-se. Qual é o problema com o cristão? O espírito do mundo hoje é neurótico, mas este não é o espírito de Cristo. Você já ouviu alguma vez ficar com alguma coisa, agitado, o Espírito de Cristo? Apenas tão calmo quanto ele poderia. Ele sabia exatamente onde ele estava posicionado. Oh, que bendita segurança é! Como um bebê, coloque sua confiança nele e deixe que ele tome todas as suas preocupações, pois ele cuida de você. Não tente fazer qualquer coisa acerca disso. Ele fará isso já. Ele prometeu que faria isso. Isso é negócio dele. Enquanto você estiver se metendo, bem, então ele não pode fazer isso. Mas quando você permite e deixa que ele faça, ele cuidará disso para você. Sim, Senhor. Oh, eu gosto disso. Que perfeita calma o cristão deveria ter. Amém? Que perfeita calma o cristão deveria ter. Vamos mais um pouquinho aqui, irmãos. Parágrafo 52. Agora, Isaías o descreveu como uma grande rocha em uma terra sedenta. E esta terra, uma terra sedenta, ou um tempo de sedentos, estamos vivendo em um tempo de sedentos, quando as pessoas estão tentando cavar buracos sob suas casas, colocar um grande tanque ali. Bem, sabiam vocês que se uma bomba atômica explodir nesse lugar, bem, a explosão seria tão profunda no solo que quebraria todos os ossos de seu corpo. Então alguma daquelas bombas abriria um buraco de uns 30, 45, talvez 60 metros de profundidade e mataria qualquer coisa na superfície. Uns 240 e 320 quilômetros ao redor, abriria um buraco de 60 a 100 metros de profundidade, provavelmente, e destruiria tudo centenas de quilômetros ao redor. Transformaria tudo em cinzas vulcânicas. Se você descer ao vulcão, no centro da terra,
isso ainda te mataria. Nada poderia fazer uma pessoa escapar desses problemas, seja da bomba atômica, seja dos germes, de doença, seja lá o que for. Este é o problema hoje com os cristãos. Isso é exatamente, há tantas pessoas que tentam personificar o cristianismo, eles ficam agitados, eles saem e tentam agir como um cristão. O que acontece? A primeira pequena pressão que vem, você explode. O irmão pode conseguir um lenço para mim me secar, por favor? O que acontece? A primeira pequena pressão que vem, você explode. Mas se você tivesse voltado ao princípio e nascido novamente do Espírito de Deus, você poderia suportar a pressão, porque isso foi enviado para você. Você deve começar da morte à vida. Você deve morrer, ir ao monte de sucata e ser moldado. Se não o fizer, você vai explodir em algum lugar. Mais um pouquinho aqui, parágrafo 63. Mas sabe, eu conheço, disse o profeta, uma rocha, onde podemos ir e bater em oração, até que toda a crosta do mundo seja tirada de nós. Até que toda a incredulidade, obrigado, toda a incredulidade, eu conheço uma rocha onde podemos ir e bater em oração até que toda a crosta do mundo seja tirada de nós, até que toda a incredulidade na palavra de Deus seja tirada, até que entremos em um lugar onde todas as coisas são possíveis. E assim que temos todo o mundo e a incredulidade na palavra de Deus tirado de nós, então podemos gritar e bradar, porque a vida eterna é certa, tão certa como qualquer coisa, certamente, porque todo mundo é tirado para fora. Se você mantém o mundo em você, continua amando o mundo e as coisas do mundo, você certamente vai morrer. Mas se você puder ficar longe de tudo isso, então sua juventude será restaurada. Você terá vida eterna. Eu estou tão feliz por isso. Aleluias. E então, aí o profeta conta aqui, irmãos, a história de um senhor pecador. O profeta estava tendo alguns cultos num local, e Deus tratou com aquele homem num sonho. E esse homem veio, e o profeta diz, então eu estava tendo a reunião ali em cima, você vai pelas colinas com uma lanterna na mão, e então indo lá pela meia-noite, este velho companheiro desceu, e ele estava batendo na porta. E eu disse, abra a porta. Ele disse, irmão Brana, eu quero que você ore por mim. Ele disse, eu tive o sonho mais terrível há poucos instantes. E ele disse, eu simplesmente não posso suportar isso durante a noite. Eu perguntei, qual é o problema? Ele respondeu, eu sonhei que eu era um coelho. E ele disse, e eu estava sentado no campo, apenas comendo trevo e tendo um grande tempo. E eu estava fazendo o que queria. O homem sonhou que era um coelho e estava comendo, feliz. E ele disse, depois de algum tempo eu ouvi o latido de um cão. E disse, o cão estava bem sobre mim. E eu disse, eu saí em disparada. Mas disse, o cão era mais rápido do que eu. E disse, aconteceu de eu virar e olhar, e havia uma grande rocha da qual eu tinha ouvido falar. E disse, naquela rocha havia um buraco. E disse, eu sabia que se eu pudesse apenas chegar primeiro naquele buraco, eu estaria salvo. Mas se eu não conseguisse chegar primeiro, ele me pegaria. E disse, irmão Brana, enquanto eu corria com tudo que havia em mim, sabendo que a qualquer minuto eu seria devorado,
porque eu podia sentir a respiração quente do cão enquanto ele saltava em meu calcanhar. E disse: de repente, quando ele preparou as garras, eu escorreguei no buraco. E disse: quando eu entrei, me assentei e deixei escapar a pressão. Ele é a rocha em uma terra cansada. Há uma fenda na rocha para os pecadores, para os incrédulos. Apenas corra para a rocha e esteja seguro. Cristo é a nossa rocha. As pessoas hoje correm atrás de tudo, menos de Cristo. Eles correm atrás de denominações, eles correm atrás de sensações. Todos têm sangue, fogo, fumaça ou algo. As pessoas correm atrás disso. Por que você não toma a sua palavra? Pois Ele é a palavra. Corra para este e você estará seguro, porque céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Amados, quem sabe você que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, tem se sentido como este homem no sonho, como esse coelhinho correndo, o bafo do inimigo está ali atrás de você. Parece que a qualquer momento você será pego. E muito mais agora, quando essa pressão do mundo vem sobre você, parece que tua cabeça vai explodir, e você começa a pensar nas contas, como vai pagar, e no trabalho, e nisso e naquilo, e isso vai gerando uma pressão. O diabo quer te levar à loucura. Se o diabo puder levar cada crente à loucura, ele estará satisfeito. Mas há um lugar de refúgio para mim, há um lugar de refúgio para você, há um lugar para deixar escapar a pressão, aonde você pode sentir a brisa da presença de Deus, aquele companheirismo a sós com Deus, quando tudo ali fora está desmoronando, mas você se sente aconchegado, abraçado por Deus. Você sabe que o pão não vai te faltar, você sabe que a morte não pode bater na sua vida, você sabe que quando tudo apertar e não tiver para onde irmos, haverá um escape, há um caminho para a glória para nós. E isso te alegra, isso te regozija, porque somos um povo especial. Os minutos, os segundos, a contagem regressiva está contando. Aquele barulhinho do relógio, pi, 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 aquele barulhinho está vindo, e é a contagem regressiva para que a grande bomba exploda, mas você está tranquilo. Não há medo, não há angústia, porque você sabe, antes que isso aconteça, seremos levados para um lugar aonde estaremos seguros para toda a eternidade. Mas se essa pressão, se essa ansiedade está tomando conta de você, não digo que nós como cristãos não nos preocupemos naturalmente, sim, há algo que não estamos livres, mas quando aquilo parte para um excesso, não é a atitude de um cristão descansa, um cristão regozija, um cristão sabe no que está crendo, ele sabe que Deus é maior, Deus está contigo. Você diz: mas eu não consigo, eu procuro, mas não consigo. Dobra o seu joelho. O profeta diz: você não precisa ser uma topeira para fazer um buraco e se esconder lá no núcleo da terra. Somente se abaixe ao ponto de se ajoelhar e Deus vai te ajudar. Diga: Deus, eu preciso esse descanso na alma. Deus, eu preciso essa tranquilidade. Deus, eu preciso isso dentro de mim. Deus, eu tenho filhos, Deus, eu tenho uma esposa, eu preciso levar essa paz, eu preciso levar essa segurança para eles. Quem sabe Deus fez todo mundo parar, para que você tenha um momento com Ele. A agitação não te deixava, o trabalho, o faraó ali fora não te deixava, porque lembra que Israel, quando eles começaram a pensar
na terra da promessa. Faraó disse: dê serviço para eles, mais serviço, para que eles não tenham tempo de falar sobre esse Deus, para que eles não tenham tempo de falar sobre esse libertador. E o faraó moderno tem feito isso, tem te pressionado, tem colocado você sobre uma pressão todos os dias. Deus disse: para tudo. E agora você pode então entrar, você pode deixar a pressão escapar, você pode buscar o batismo do Espírito Santo, você pode buscar uma experiência com Deus. Há um lugar, igreja, há um lugar na rocha, onde podemos entrar, e toda a pressão cai por terra. Como esse homem que sonhou que era o coelhinho, ele sentia o bafo do cão atrás de si. Ele sabia: a qualquer hora ele vai me pegar. Mas quando ele escorregou para dentro da rocha, ele pôde se assentar e deixar a pressão escapar. Oh, irmãos, essa rocha está aqui. Essa rocha está aí do seu lado. Essa rocha está na sua casa. Entre em Cristo. Deixe a pressão escapar. Não é uma obra que você tenha que fazer. Se você pensa que é algo que você tem que fazer, vai gerar mais pressão. É uma obra que Ele já fez. É só você se submeter e dizer: Deus, faz isso em mim. Tira essa pressão, tira esse medo, tira essa ansiedade. Senhor, me ajuda a confiar na vida eterna. Me ajuda a confiar no meu chamado, que o Senhor me chamou para o rapto. Aleluias. Eu sei que Deus está falando contigo, irmão, eu sei. E Ele vai te ajudar. Aleluias. Você crê? Você está nesse refúgio, disse o profeta. Você tem direito a todos os privilégios que Deus tem. Isso é para você, irmão. É para você, minha irmã. Você tem direito a todos os privilégios que Deus tem. Enquanto havia escuridão no Egito, havia luz na terra de Gósen. Israel estava comendo com sua família. Deus faz separação entre as trevas e a luz. Não tenhas medo. Aleluias. Você tem direito a todos os privilégios que Deus tem. Se você estiver ali, você crê nisso? Você está feliz por estar nesse refúgio? Você pode simplesmente retroceder e deixar escapar a pressão. Diga: graças a Deus, eu finalmente consegui. Eu estou aqui pela graça de Deus. Eu estou na zona de segurança. Diga comigo, irmão, aí na sua casa, aí no sofá agora. Diga assim, eu estou, diga assim: graças a Deus, eu finalmente consegui. Eu estou aqui pela graça de Deus. Eu estou na zona de segurança. Nada pode me causar dano agora. Eu estou protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluias! Ouça agora, irmão, ouça agora e diga com fé: uma companhia de anjos está ao meu redor. Aleluias! Pode dizer você: uma companhia de anjos está ao meu redor. Os anjos de Deus acampam ao redor daqueles. Eles não saem, eles ficam ali dia e noite, estão acampados ao redor daqueles que o temem. Eles estão acampados ao redor daqueles que o temem, e você tem um refúgio, você pode vir a Ele, e a cada privilégio. E que tempo é este para estar neste refúgio e ter companheirismo com Ele? Eu creio que se lhe perguntássemos nesta noite, se pudéssemos ter um pequeno companheirismo em sua presença, eu creio que Ele faria isto por nós. Você não acha? Eu creio que Ele faria.
Agora, se você que teve esse desejo agora há pouco, você que levantou sua mão, eu desejo saber nesta noite, e você simplesmente tivesse companheirismo com Ele, com esse desejo por alguns minutos, se você estiver nesse refúgio, você pode tocá-lo, porque Ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Se você estiver nesse refúgio, você pode fazê-lo. Vamos nos colocar de pé nesse momento. E como disse o profeta, você que há poucos momentos atrás pensou, se eu estivesse nesse refúgio, você quem sabe pensou, estou tão angustiado, estou tão atribulado, mas se eu pudesse estar nesse refúgio que o profeta disse, e seria tão bom. O profeta diz, você pode, Ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Eu convido a todos nesse momento a fechar vossos olhos. Os irmãos que estão aqui, irmão Beto, vem aqui. E vocês que estão aí na casa, nesse momento, vamos dar as mãos uns aos outros e vamos orar a Deus por esse refúgio, por esse momento tão glorioso, por essa presença que Deus quer. Abrace você a família, não tenha medo do coronavírus não. Você está protegido, você tem que se proteger lá fora, sim, mas agora nós estamos na presença de Deus. É momento de você chegar e olhar para Ele. Precioso Deus e eterno Pai, é um tempo de pressão, é um tempo de ansiedade, Pai, é um tempo de medo, as pessoas estão desmaiando de terror, há uma angústia entre as nações, Pai, mas o teu profeta disse que para aqueles que estão no Senhor, não é normal essa angústia, não é normal, não deve ser normal. Deus, eu oro pelos meus irmãos, que eles possam entrar na fenda desta rocha agora, e que eles possam se esconder bem ali, Pai, e que eles possam encontrar o refúgio, como aquele irmão que sonhou que era aquele coelhinho, e ele pôde entrar para dentro da rocha, e então ali, Pai, ele pôde se assentar, e deixar a pressão escapar. Deus, nos ajude, Pai, permita-nos esconder nesta rocha, até que o vento passe, até que a tempestade passe. Deus, esconda-nos debaixo das suas asas, estaremos seguros. Deus, envia essa fé, envia esse descanso para cada um agora, esse júbilo da alma, Pai. Oh Deus, como disse o teu profeta, quando a tempestade se aproxima, antes dela chegar, há uma brisa, um vento que começa a vir. E aquilo se sabe que é um prelúdio daquele momento. E o profeta disse, estamos sentindo já um vento bater em nossas faces. E é o prelúdio da vinda de Cristo. É momento de angústia para o mundo, é momento de tribulação para eles, mas júbilo para o cristão que sabe que a nossa hora se aproxima. Deus, nos ajuda a viver o que pregamos e ouvimos, nos ajuda a viver o que temos aprendido por tantos e tantos dias, tantos e tantos anos. O Senhor tem nos ensinado a confiar em Tua palavra. Envia, Senhor, um batismo do Espírito Santo, envia uma unção divina, Pai, aos corações, para que possam sentir o gozo, sentir a paz, sentir aquele companheirismo. Oh Deus, eu sei que Tu estás aqui, Tu estás aí no lar, Tu estás aí nessa família. Há lágrimas correndo nos olhos, na face do Teu povo. Senhor, abraça cada um de nós nesta hora, abraça com o Teu abraço eterno, Pai. Envia uma unção de paz, uma unção de alegria. Envia, Senhor, um refrigério, que toda a pressão possa passar.
todo medo possa sair e que o descanso em Cristo tome o lugar, Pai. É o que eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Rocha minha, esconderijo meu, oh, torre forte é o meu Senhor, oh, torre forte é o meu Deus. Aleluia, 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 Senhor, glória a Deus. Confirma isso em nossos corações, Pai. Envia um bálsamo suave na tua noiva. Envia um refrigério para o teu povo. Em toda essa nação, em todo este mundo. Deus, ainda estamos aqui. Ainda tua noiva está aqui. Ainda teu Espírito Santo está aqui. O Senhor pode parar o mal por causa do teu povo que está aqui. E o Senhor fará isso, Pai. Porque há um povo que ainda clama pelo teu nome. Oh Deus, milagres de bênção virá sobre a tua noiva, Pai. Milagres, ó Deus, virão sobre o teu povo. Nada nos abalará, eu creio nisso, Pai, porque Tu és o alto refúgio. Se não fosse assim, seria vão a nossa fé, mas Tu és real. Confirma isso, Pai. Permita cada um agora respirar fundo, toda a pressão ir embora, todo medo ir embora. Permita isso, Pai. Vem agora, homem do tinteiro. Vem agora o grande Espírito Santo. Entra nesta casa, entra nesse lar, entra nesse quarto agora. Toca, Senhor, nessa vida. Toca nesse homem, toca nessa mulher, toca nessa criança, Pai. Sim, Tu estás fazendo isso. Tu estás abençoando o Teu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Em nome do Senhor Jesus te pedimos para a Tua glória. Aleluias, aleluias.